novamente. Eu sou a professora Maria Helena e hoje nós falaremos sobre como o nosso próprio corpo nos defende, nos protege contra agentes agressores como vírus, bactérias e outros micro-organismos. Falaremos sobre 3 níveis ou 3 barreiras de proteção, começando pela nossa pele, os cílios dos olhos, a cera da orelha externa, nossa saliva, o ácido clorídrico do estômago, a flora intestinal, o muco produzido pela mucosa, entre outras. Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, por isso todo cuidado com ela é muito importante, começando pela higiene da pele, a hidratação do nosso corpo e alguns hábitos devem ser evitados, como a exposição excessiva ao sol, banhos com frequência com águas muito quentes, o tabagismo, porque alguns hábitos enfraquecem a nossa pele, fazendo com que ela fique muito seca, impedindo que ela cumpra de uma maneira excelente a proteção do nosso organismo. Se esses agentes agressores conseguirem passar por essa primeira barreira, o nosso organismo se utiliza de uma segunda barreira de proteção, que são as inflamações. As inflamações, na realidade, são uma resposta do nosso sistema imunológico a agressores que já entraram no nosso organismo e que estão localizados em alguns tecidos, que são conjuntos de células ou em próprios órgãos. Algumas células dessa região atingida produzem e lançam substâncias que se encarregam de aumentar o fluxo sanguíneo na região. Com isso, outras células eliminam líquidos que vão provocar latejamento, inchaço, vermelhidão, dor, alertando o nosso organismo quanto à presença desses agentes agressores. Com isso, glóbulos brancos, principalmente os leucócitos, migram até essa região e tentam neutralizar, englobando essas partículas, podem ser vírus, podem ser bactérias ou até partículas que causam alergia, tentando estabilizar novamente o nosso organismo. Mas se, entretanto, esses agentes agressores conseguirem ultrapassar a segunda barreira ou nível de defesa, o organismo se utiliza da produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas especiais utilizadas na defesa do nosso corpo. Na medula óssea são produzidas glóbulos brancos especiais chamados de linfócitos B. Esses linfócitos B, ao entrarem em contato com esses agentes agressores, alguns deles se transformam em plasmócitos, um diferente tipo de glóbulos brancos, e os plasmócitos produzirão os anticorpos que atuarão sobre bactérias, vírus e partículas alérgicas, também buscando neutralizar o efeito, a multiplicação também desses agentes agressores e até as suas toxinas. Eliminados os agentes agressores, os anticorpos ainda ficam durante um certo tempo no nosso organismo. Porém, os linfócitos B, células especiais, os glóbulos brancos, funcionam como uma memória especial. Toda vez que esses micro-organismos ou partículas alérgicas entrarem novamente no nosso organismo, os linfócitos B reconhecem essas substâncias que são chamadas de antígenos e rapidamente reproduzem os anticorpos. Então a reação de defesa é muito mais acelerada. Por isso que algumas doenças a gente pega uma vez só,
como rubéola, sarampo, catapora, entre outras. Porém, os anticorpos atuam sobre antígenos específicos. Não há anticorpos que atuem sobre todos os tipos de antígenos. Por isso, no caso dos vírus, como o caso do vírus da influenza, que é o causador da gripe, embora a pessoa já tenha tido gripe algumas vezes, ela ainda poderá ter novamente a gripe, porque o vírus da gripe, influenza, possui várias mutações, variantes que o nosso organismo não reconhece de imediato. Tudo isso que nós falamos está relacionado com o nosso sistema imunológico ou sistema imunitário, também chamado de sistema imune, e cuidarmos, fortalecermos o nosso sistema imunológico é fundamental para termos uma vida saudável. Para isso, temos que ter, essencialmente, um estilo de vida saudável, do qual nós já falamos lá no início das nossas séries. Alimentação adequada, principalmente com legumes, frutas e verduras que contêm vitaminas, hidratação do nosso corpo, evitar o tabagismo e o alcoolismo, que dificultam muito o trabalho dos anticorpos, e no caso, se necessário, a vacinação. Então não é muito difícil nós auxiliarmos e termos um sistema imunitário que nos defenda com muita qualidade, com muita rapidez contra as doenças. Uma boa saúde para todos nós, uma vida saudável para todos nós, e até o próximo.